Boa tarde, aqui mais fantástico com Iramoto em textos coletâneos de Iramoto. Há mais de 15 anos, eu fazia há 15 anos que depois que começou a pandemia, tive que suspender as atividades por causa do CVD, né? Então cessou as atividades do trabalho voluntário que eu fazia. E nesse trabalho, por várias vezes, ajudei milhares de pessoas, né? E quando eu ia ao shopping, sentava-me, né, à mesa no shopping para tomar um refresco, comer alguma coisa. E em determinados momentos passavam pessoas para pedir minha ajuda, né? E nessas idas e vindas, também exercendo trabalho voluntário, eu encontrei uma pessoa que vinha perguntar se eu era padre ou pastor. Eu falei que não era nada disso. Era apenas um confrade vicentino que fazia parte da conferência de São Miguel Arcanjo da Igreja Católica, né? E com o decorrer do tempo ajudando pessoas, um certo dia, essa história eu vou até contar depois, né? Como eu comecei a gravar os vídeos, por que motivo comecei a gravar o vídeo, e agradecer as pessoas que me estimularam a escrever vídeo, a editar vídeos, né? Que antigamente até eu postava, né? Algumas coisas, mas não gravava vídeos, né? Achava que não tinha jeito para isso, mas devido a esses 3 amigos que acabaram por me estimular, e eu passei para daí apostar. E encontrando pessoas que vieram me pedir ajuda, eu comecei a escrever sobre textos, sobre uma forma resumida de como ajudei essas pessoas. E hoje eu irei iniciar alguns textos, os quais eu escrevi, que é escrito por Erasmo Mota. Como as pessoas chegaram tristes, né, contando as mazelas, as atividades, e saíram sorrindo naquele momento. Depois que tiveram conversa comigo, eu pude ajudá-la, né? Então, eu escrevi o seguinte texto: o dia em que o sol voltou a brilhar. Num belo dia, ao despontar no horizonte infinito azul, o astro-rei, com toda sua pompa e circunstâncias, despontava ao transmitir o seu calor para nos aquecer e iluminar. Esse belo dia que a esse humilde ser veio a propiciar. Levantei-me e preparei-me para exercer a função mais nobre que o Eterno pôde me conceder. Há alguém que exerce o serviço voluntário. Para mim, não era um serviço, era um gesto de amor que agia no mais profundo do meu ser, porque era a pura essência do amor de Deus. Sendo assim, parti para esse exercício de puro amor ao próximo. E lá chegando, dei início às minhas atividades laboral. Ao passar um tempo, veio a mim uma linda jovem, porém bem deprimida, e me pediu para falar com o padre. Eu a recebi e pedi-lhe que aguardasse ali, que iria entrar em contato com o mesmo. E pedi-lhe licença e dirigi-me a ele. Chegando ao pátio da eclésia, ele estava ao seu smartphone a dialogar. Aguardei-o por um breve espaço de tempo. Não obtendo êxito, o interrompi. Ele olhou para mim e disse que estava ocupado. Porém, eu lhe disse que precisava falar-lhe. Ele perguntou-me o que queria
Eu educadamente lhe disse que havia uma moça que precisava falar com o senhor. Ele me disse, manda ela esperar ou marcar uma hora. Eu lhe respondi, me desculpe, do jeito que ela está, acho que não haverá um depois. Aí lhe perguntei, e a sua consciência, como vai ficar? Ele parou e perguntou-me, você é vicentino? Eu prontamente lhe respondi, apenas 8 anos, mas aqui há mais de 15 anos. Então, lhe autorizo, como padre, que você, com o vicentino, a conversar com ela. Todavia, não achei correto, mas o que fazer? E voltei e não me sentindo capaz de assumir tamanha responsabilidade, achei, apesar de ser revestido dessa missão, pedi ao jovem que fosse comigo dentro da igreja. Ela me acompanhou e ao adentrar a mesma, lhe pedi que fosse à capela. E ali podia conversar direto com Deus. Disse-lhe que voltaria quando cerrasse a porta do bazar, pois assim ficou acordado, e retornei às minhas tarefas. Passado o tempo, dirigi-me para buscá-la. Eu lá chegando, aguardei alguns minutos até ela sair em minha direção e me pedir se podia conversar um pouco comigo. Prontamente disse que sim. Assentamos-nos no banco e conversamos por quase 2 horas. Claro que a maior parte eu a escutei atentamente. Depois falei algumas palavras que tinha acalmado um pouco o seu coração. E em seguida descemos e nos dirigimos ao portão, onde aguardávamos ao retorno de sua mãe, que estava no fórum, numa audiência onde ela pleiteava a sua pensão, que há 10 anos estão esperando, pois o meliante não dava ela. Aí a jovem me disse que não podia ir à audiência porque seu pai a maltratava. Passara alguns minutos, ela apareceu para buscar a sua prole. Ela me apresentou a sua mãe. Ela perguntou à sua mãe o que resolveu. Eu já sabia que tinha resolvido pelo brilho no olhar e o sorriso nos lábios. Aí a linda moça, do olhar triste, voltou a ter o brilho no olhar e o sorriso nos lábios. Ela se virou para mim e me disse, disse-me, como posso pagar o Senhor? E me chamou de anjo. Eu olhei para aqueles lindos olhos que passou a brilhar como 2 estrelas no céu, que ilumina as minhas noites solitárias, e como o sol que ilumina o meu dia, e que aquece o meu corpo, para mais um dia de rotina. Mas eu lhe disse, minha jovem, olha para sua progenitora e me diz, o que você vê? Depois de 10 anos que ela respondeu que depois de 10 anos ela está feliz. Agora me diz qual o valor a ser pago. Eu respondi, esse é o valor a ser pago. Sendo assim, ele está pago. Ver a felicidade das pessoas não tem preço, e a sua felicidade é a minha. Shalom Maktub, MDS. O dia em que o sol voltou a brilhar. Essa é uma de algumas histórias a qual eu relatei e escrevi esses pequenos textos como esse, né? E mais à frente ele cita outros textos sobre outras pessoas que eu tive a oportunidade de ajudar sentado no banco
dentro do shopping, né? Escutando a música, ouvindo notícia, ou comendo, tomando café, tomando chá, fazendo lanche, conversando, e sentados. E chegavam as pessoas e procuravam falar comigo. Acho que era por eu... É o seguinte, quando eu estava de terno e gravata, me chamavam de pastor. Quando eu estava sem gravata, estava com crucifixo, você achava que era padre, né? E sentava, eu apenas falava que não era e falava aquilo que eu fazia, que era o trabalho voluntário dentro da igreja, né? Por mais de 15 anos. Mas a pandemia até agora não tive um retorno. Apesar que o presidente da conferência, ele encontrou comigo tem uns 6 meses no shopping e falou que ia reabrir as atividades dentro da igreja. E estou aguardando seu comunicado, ele falar comigo para ver quando que vai poder retornar essa atividade lá, né? Mas se isso mais para frente, né? Vamos aguardar os acontecimentos. Sendo assim, eu agradeço a atenção que me foi dispensada, mais uma vez em texto de coletânea de Jerônimo Mota, nesses 12, 13 minutos mais ou menos que vai estar nesse pequeno relato sobre o dia em que o sol voltou a brilhar. Bem, tem pessoas que vai, por que o dia que o sol voltou a brilhar? Porque foram 10 anos de luta, de batalha, né? E esse que o sol, isso é um termo figurativo, para dizer que eles estavam tristes por tantos anos de luta para poder manter a casa, manter a filha, né? Naquela época, quando eu atendi ela lá, ela não chegava aos 25 anos. Então, isso seria desde 10 anos de idade, ela passa por essa aprovação, né? Porque a vida é uma eterna aprovação, né? Cada dia tem umas pedras no caminho. Mas como disse um poeta, colherei todas, quem sabe um dia construirei um castelo. Então, muito obrigado, até breve, se assim o Eterno permitir. Shalom, Maktoum.